este culto 2. Obrigado pela sua bondade, seu poder. Obrigado pela sua presença. Pedimos, Senhor, que a sua palavra irá alcançar todo o coração em nome de Jesus. E hoje será o dia de bênção, toda forma de bênção para cada um. Pedimos, Senhor, abra os nossos corações, toque nossos corações, transforma nossos corações, transforma as nossas vidas para nos encontrar consigo e também encontrar com a sua bondade do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Confirme a sua bênção sobre cada um, sem exceção. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. E bom povo de Deus, diga amém. Deus abençoe por se assentar hoje. Estamos a vir para o Deuteronômio, capítulo 28, lendo a partir do versículo 1. Deuteronômio 28, lendo a partir do versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, tendo cuidado todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E no versículo 2 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti, sobre mim, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E no versículo 3 diz-nos: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. No versículo 4 diz-nos: bendito o fruto do teu ventre, os seus filhos, e o fruto da sua terra, os seus produtos, e o fruto dos seus animais, e diz-nos: e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 5 diz-nos: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Olha para o versículo 7 aí, versículo 7 diz: e será o Senhor, entregará os feridos diante de ti. Os teus inimigos se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Versículo 8 diz, no versículo 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em todo o que puseres a tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha para o versículo 9 diz: o Senhor te confirmará para si o povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos. Olha para essa palavra: se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos teus estatutos. Versículo 10 diz: e todos os povos da terra que é invocado sobre ti, verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Não ouvi um bom amém aí. No versículo 11 diz: e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Versículo 12 aí diz: o Senhor te abrirá o seu bom, para mim, para ti, o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E no versículo 13 diz: e o Senhor te porá por cabeça. A cabeça, por cabeça,
eu acho que tenho que explicar isso. Quando ele diz a cabeça, por cabeça, quando você pensa da cabeça, é de onde todas as bênçãos, todas as coisas que fazemos, é de onde vem. E se a cabeça é cansado, a vida também será uma vida desperdiçada. Se a cabeça é o tipo de um retardado, fraco, sem tendo habilidade para aprender e manter, a vida será sombria. Mas quando tu tens uma boa cabeça, estou falando de ti. E quando tens uma mente brilhante, estou falando de ti hoje. Ele diz, não será como se sabe, se a cabeça está embaixo, cabisbaixo, e não pode tomar o controle e o comando para o resto do corpo. Eu oro que este ano o nosso povo, aqui, lá, em todo lugar, onde quer que você esteja, o Senhor fartear por cabeça. Amém. Agora. Se o Senhor fizer-te por cabeça, não pode perder a sua cabeça. Logo que perderes a cabeça, você perdeu todas as coisas. A cabeça. Em controle de todo o corpo. O controlador da vida. O controlador do progresso. O controlador de toda boa coisa que o Senhor enviou diante de ti. Perde a tua cabeça e também perde toda coisa. É por essa razão que quando olham para ti, você toma essa ação, aquela outra ação e sabe que a forma como está caminhando, você irá terminar no vale. E por causa disso, dessas coisas acontecendo ao lado, é por essa razão que está aqui, está ali, está lá, do outro lado, todos os lados, dizem, homem, toma cuidado, não perca a sua cabeça. E diz, mulher, olha para a sua família. Olha para a coisa que você está fazendo. Não perca a sua cabeça. Eu quero te dizer, a igreja, este ano, qualquer que tenha acontecido ao teu lado, à tua volta, qualquer que não tenha acontecido à tua volta, apenas olhe e veja, espere e veja. Todas as coisas brevemente estarão bem. Portanto, não perca a sua cabeça. Diga à pessoa ao teu lado, olha para ele, diga a ele, não perca a sua cabeça. Agora, na vida cristã, quando dissemos cabeça, isso é a santidade. Logo que perde a santidade, você perdeu a cabeça. E perdeu a cabeça, o lugar onde Deus te envia. B, não perca a sua excelência, você é excelente. O mover o progresso em todo momento, sabe? Logo você perder a sua excelência, você sabe, alguma coisa aconteceu, vamos dizer que você é bom, é tipo, é um bom engenheiro, as pessoas estão trabalhando à sua volta, se faz alguma coisa como isto, mas aqui você vai dizer, o que dizer disso? Se aquilo e acontecer, tudo bem, vamos deixar a excelência que tem estado a possuir. E logo que fizer isso, as pessoas não sabem a razão pela qual você não é mais excelente, não é mais extraordinário. Pensam que é uma culpa sua, não pensam que é por causa das pessoas ao seu lado, não. A sua santidade e a sua excelência, não perca a sua unção. Se você acontecer que for um pregador, um crente, um cristão, há uma unção sobre ti. Se não for para perder a sua cabeça, você não vai perder a sua santidade, não perderá a sua excelência, que a unção também não perderá. Agora, pessoas te conhecem por distintivos, olham para Moisés e a vara, o cajado na sua mão, isso é algo distintivo para ele. Olhando para Josué, olha para ele dizendo, filho, levante, permaneçam ali. Esse é o distintivo peculiar. Não encontrará outra pessoa fazendo essas coisas. E olhará para Oséias e encontrarás a ele dizendo, vai e diga a Ezequias que aquele homem que está vindo não voltará pelo mesmo caminho pelo qual veio. Portanto, 180 soldados foram mortos numa noite. Você não irá encontrar isso em alguém. Todo pregador,
todo profeta, todo profissional e todo tem o seu distintivo, portanto, ele diz fartear por cabeça, não está apenas a falar de cabeça, está a falar da sua santidade, sem a santidade não há nenhum verá o Senhor. Está falando da sua excelência, é por aí disso que Daniel tinha. Ele teve um espírito de excelência em sua unção, é seu distintivo, portanto, o Senhor fartear por cabeça. Dê-me um bom amém. E lembre, não perca a sua cabeça, a santidade, a excelência, a unção e o distintivo. Estou olhando para o versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Amém. Hoje estamos a falar em posse completa das bênçãos da nossa aliança. A posse completa das bênçãos da nossa aliança. 3 coisas estamos a observar. Olha para o número 1 aqui. Número 1, a promessa condicional de nosso beneforante da aliança. Ele nos dá a aliança e para que ele tenhamos as promessas associadas à aliança. Mas essas promessas, assim que olhamos para ele brevemente, e olhando para ele, querendo alcançá-lo, querendo preservar na sua vida, essas promessas da aliança são condicionais. Número 1, a promessa condicional do nosso benefeitor da aliança. 2, o privilégio conferido aos crentes que mantêm a aliança. Então, você quer ter o cumprimento da aliança, o privilégio conferido aos crentes que mantêm a aliança. 3, a oração corajosa de toda a manutenção da aliança beneficiária. É uma oração, não uma oração ordinária, não oração repetitiva, usual, que temos sempre orado. Todo momento que oramos, mesma coisa, pedindo a mesma coisa. Não, qualquer mensagem que nós ouvimos, qualquer desafio que temos e qualquer nova convicção que Deus coloca no nosso coração, continuamos a orar a mesma oração. Não esse tipo de oração corajosa de toda a manutenção da aliança beneficiária. Vamos para o número 1. Número 1, a nossa condição de nosso benefeitor da aliança. Êxodo 19. Assim que olharmos para este versículo, irás ver if, a palavra filho, se. Então, se tu fizeres isso, eu também farei isso. Se o homem, a mulher, o rapaz, a rapariga, se fizer isto, eu, o Deus Todo-Poderoso, farei isto. Está olhando para a parceria humana divina. Então, Deus diz, esta aliança, ele diz, o homem na terra que fará isto, portanto, eu nos céus, isto é o que eu farei. Notifica isso, essa palavra se, todo momento que você lê uma promessa, todo momento que lê, qualquer que Deus tenha dito que ele faria, você olhar para isso, essa palavra Êxodo 19, lendo a parte do versículo 5, Êxodo 19, 5, agora, pois se diligentemente ouvires a minha voz e guardares, guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele quer te levantar sobre todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas à sua volta, todas as pessoas no seu século de relacionamento. Portanto, ele diz, eu quero te levantar, posso fazer isso, é o que eu quero, essa é a minha vontade, essa é a minha paixão por ti. Mas existe uma condição
Se você obedecer a minha voz, portanto, e guardar a minha aliança, serás um tesouro peculiar para mim sobre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6 diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Olha para capítulo 23, Êxodo 23, versículo 22, Êxodo 23, 22, mas se, olhe, viste isso, é condicional. Não podemos apenas dizer, Deus me abençoe, Deus me abençoe, e o Senhor disser, meu filho, minha filha, obedeça-me, obedeça-me, obedeça-me. Eu vou dizer, Deus, esquece isso, esquece acerca de não tenho intenção de te obedecer, não tenho intenção de viver uma vida justa, não gosto de santidade, mas eu amo cura. E Deus, portanto, disser agora, você quer me fazer o teu servo, vá em diante e me abençoe, vá a Deus, vá avante e me cura, vá a Deus e me promova, mas você não deseja obedecer. Olha para as condições, diz, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E no versículo 23 diz-nos, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruireis. Versículo 24, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas imagens, as suas estátuas. Essa é a condição. Você não está em parceria com os descrentes, com os pecadores, com o povo rebelde, com o povo desobediente e com pessoas que se colocam como ídolos. E não, você não suportará os adoradores de ídolos, não irá suportar os adoradores de heróis, vai suportar a palavra de Deus e a Cristo, o Filho de Deus. Não irás te encurvar a nenhuma imagem, a imagem de Nabucodonosor ou imagem de Faraó. Tu serás obediente à palavra do Senhor. E ele diz, isto é o que farás. Olha para o versículo 25 diz, e servireis ao Senhor vosso Deus. E você não vai servir-te a ti mesmo. Quando você está feliz, vai te render a um bom trabalho, a um bom culto, e quando não estás feliz, você vai render o tipo de um trabalho menosprezado, um trabalho inútil para Deus. Não estará a servir a Deus, mas sim está a servir a si mesmo. A condição da sua família, do seu corpo, determina o tipo do serviço que você rende a Deus. Isso não é servir a Deus, mas ele diz, servirás ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Lembre-se, e se obedecer a sua voz, em Deuteronômio 7, 12. As condições estão sempre lá, tem ali uma condição, e se. Então, você vai estar lá, orar. Oração é a chave, mas a obediência é a chave também. Será, pois, então, a obediência do Senhor, obedecer à condição do Senhor é a chave. Então, há uma canção que diz, a oração é a chave. Jesus orou pela manhã. Então, a oração é a chave. Pecadores oram. Oração, a chave de que é o arrependimento não está lá. E pessoas da igreja oram, mas a oração não é a chave. Tem que haver obediência. Então, diz que será, pois, que se, ouvindo os juízos, os guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais.
No versículo 15 diz: E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Dema bom ame aí. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Outro amém. Capítulo 28, estou lendo para o versículo 1. 28, 1 diz: Será que, se ouvires, eu maravilho quando as pessoas que lêem a Bíblia e dizem: estão numa igreja crente na Bíblia, eu me maravilho como e porque eles não olham para as condições e removem esse si e vão para o resto dos versículos, olhando para a bênção, olhando para as bênçãos de Moisés sobre as ações de Abaeram. Então, procurando das bênçãos, esquecem das bênçãos de obediência e fidelidade de um apóstolo que vive uma vida após. Então, isso é muito importante, que no tempo deste, como este, que consideramos a aliança do Senhor, ele diz claramente ali: e será que se não, porque então esquece aquilo que eles fizeram. Se eles estivessem à procura da bênção do Senhor, buscando pelas bênçãos do Senhor, que eles estariam sobre ti. Será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora, se a igreja é uma nação, isso é o que você encontra no Novo Testamento, nos é feito uma nação santa. Então vamos pensar dessa igreja de ser: esta é uma nação santa. Podemos pensar de outra igreja, qualquer que seja o nome, nação. Agora, em todas essas igrejas, nação, a razão pela qual Deus irá abençoar qualquer igreja, qualquer ajuntamento, qualquer assembleia será que se ouvir diligentemente a voz do Senhor teu Deus, tendo observar e guardar e fazer todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Agora, os nossos membros, ministros, obreiros, líderes, em algum momento devemos ser, não realmente que vamos para outro lugar, outras igrejas, para ir pedir alguma coisa, ou tipo de transplantar alguma coisa para ir para lá, mas qualquer alguém está fazendo alguma coisa, devemos ir para lá. Um evento está acontecendo, ou em algum momento não apenas devemos ir para lá e vemos uma coisa lá. Então dissermos: olha, isso aparenta que essas pessoas não estão totalmente seguindo todas as coisas. Pensamos dessa maneira em primeiro lugar. Então, depois de ser, se aquela igreja faz isto, por que nós não podemos fazer isso? A razão pela qual é porque a nossa bênção não depende em copiar aquela igreja, aquela outra igreja. A nossa bênção é a nossa bênção condicional, a nossa promessa condicional, o nosso poder promissional e derramamento condicional de Deus é que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não aquilo que nós vimos, aquilo que faz daquele lugar, aquilo que outras pessoas fazem naquele lugar, é que se nós fizermos todos os seus mandamentos, o que hoje nos ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as igrejas, todas as nações, todos os ajuntamentos, toda a comunhão. Agora, se alguma pessoa coloca embaixo os padrões, incluindo a igreja de palavras, se rebaixamos os padrões, não olhando a vinda do Senhor, não estamos a pensar no arrebatamento, não estamos a pensar daquilo que é necessário para fazer com que chegamos no céu, e agora estarmos no mesmo nível, seremos como que o mundo estará
a cair sobre nós, não tendo nenhum distintivo, não tendo alguma diferença com aquilo que o mundo faz, não observando a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor diz, não porrei sobre vós as doenças que eu pus sobre o Egito. Então, agora, as mesmas doenças que sobre o Egito, sobre o mundo, estarão sobre nós. Por quê? Porque nós não estamos a ver, não estamos a considerar e distinguir-nos a nós mesmos as condições de Deus, e perdemos a nossa cabeça, perdemos a nossa santidade, perdemos a nossa excelência, aquilo que as pessoas sabem de nós, aquilo que as pessoas, perdemos a nossa unção, a unção que quebra todo jugo, perdemos o nosso distintivo. Portanto, estaremos como se aquelas outras pessoas estão assim, somos como serpentes, são como baratas sobre nós. Deus nos livre disso em nome de Jesus. E diz: será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas. Alguém diz, eu sou mais alto do que alguém que é mais pecador. Alguém que é santificado deve estar mais alto do que aquele que está embaixo, que não conhece a Deus. Alguém que tem o Espírito Santo e está cheio do Espírito Santo deve estar mais alto do que alguém que esteja no outro nível abaixo. Então, essa é a promoção, esse avanço deve estar lá. Ele diz: eu te levantarei sobre todas as nações da terra. No versículo 2 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se essa palavra ainda está aí, a condição está sempre lá. Se você dizer ore na oração, na resposta, volte e verifique. Será que estou omitindo a condição? Será que existe alguma coisa aí do Senhor que não estou a considerar, que não estou levando em consideração? Então, e será que isso não está no meu coração? E será que toda a palavra de Deus está no meu coração? É que nós devemos, para sermos abençoados, devemos verificar as condições, quer seja cumprir, as bênçãos estejam conosco ou não, nós devemos verificar todas as condições, observar. Se nós não guardamos isso, é que todas as coisas, então algumas pessoas dizem: isso não é um grande negócio, eu sei que isso aqui não é grande coisa, eu sei que não é justo, não está certo, mas isso é pequeno. Meu irmão nunca considerou isso. Será que minha irmã já considerou isto? Que o leão não mata milhares de anos em nosso continente africano, mas mosquito, isso não importa. Então, se eu fizer assim minha mão assim, isso já se foi. Então, mosquitos matam milhões de pessoas em todo o mundo com malária. Vai para isto, para lá, é malária. Este e aquele é malária. Então, vai para outro lugar, aquele é malária. Então, como é que não temos a melhor? E como é que a malária mata muita gente mais que um leão que vai matar um elefante, mais que o elefante mata coisas grandes. Não pense nisso. Se mosquito, isso não importa. Isso é o que mata a nossa vida espiritual. E é o que toma as nossas bênçãos de nós. É por isso que ele diz: olha para as condições, olha para aquilo que Deus está dizendo, olha para essas coisas pequenininhas, raposinhas que quebram. Mas também ele diz: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E agora estamos a olhar para o versículo 6 ali. Versículo 6 diz: bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. Então, quando tu entras, quando tu sais, serás bendito. Versículo 7 diz: o Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Olha para o versículo 8. O versículo 8 diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contra ti,
bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puser a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Versículo 9. E o Senhor te confirmará para si como povo santo, não apenas povo rica, não pessoa santa, não um machambeiro de sucesso, povo santo, não. Ele quer nos estabelecer para que sejamos povo santo diante dele, assim como ele jurou aos teus pais, sim, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. Versículo 10 diz: e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Versículo 11, ele diz: e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. No versículo 12 diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Lembra dessa palavra se. Se você não é fraudulento, você não rouba, então, e você pensa que vai roubar do escritório, roubar da empresa, ou roubar de uma forma terrível que ninguém saberá, que ninguém irá suspeitar que este homem, esta mulher pode ser um ladrão, uma ladra. Se você não rouba, se você não é fraudulento, se você não rouba na internet, se você não se associa com aquilo que o mundo faz, ele diz: se for obediente à palavra do Senhor teu Deus, portanto, ele irá te abençoar acima de todas as pessoas que estão roubando, todas as pessoas que são fraudulentas. Ele vai te abençoar acima deles em nome de Jesus. E tu não emprestarás, mas emprestarás tu a muitas pessoas. Mas lembra da palavra se. Versículo 13, e o Senhor te porá por cabeça, santidade, excelência, unção, e o distintivo. Se a cabeça não é distintivo, essa cabeça, isso não é cabeça. Se a cabeça não é o medíocre, isso não é a cabeça. Se a cabeça não é ungida, e não tem a coragem, a paixão, o poder, não tem a força espiritual, isso não é cabeça. Se a cabeça está cabisbaixa em todo momento, sabe, alguma coisa acontece, não toma o seu próprio controle, não tem disciplina própria, não tem a mestria sobre quando perante as coisas que lhe rodeiam, isso não é cabeça. Se a cabeça é tímido e temoroso, em todo momento tornando um pigmeu ou tornando-se intimidado, isso não é cabeça. É quando a cabeça é levantada por o Senhor e o Senhor fazer dele uma cabeça real. Ele pode dizer: isto é cabeça, eu estou apontando para ti. Eu disse, você pode dizer: esta é a cabeça. Então, é por essa razão que alguém é cabeça. Quando a cabeça é como se fosse ordinário, você pode empurrar para ali, para lá, pisar sobre ele, coisas vão mudar na sua vida. Eu disse: o Senhor fartear por cabeça e não a cauda, por cauda. E se só estarás em cima e não debaixo. Essa condição, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardares e cumprires.
Versículo 14 diz: e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires. 15 diz: mas será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Veja os dois lados, as duas partes. Deus é um Deus bom, grande Deus. Então balanceia. Se você obedecer, essas são as bênçãos que vão te seguir. Se você desobedecer, não importa quem você for, o seu nome, o seu estatuto, o seu padrão e tudo que você tenha feito para ti no passado, não importa quem você for. Ele diz para o filho de Israel: se você não obedecer, não der ouvido, isso é o que virá. Eu oro que vamos nos posicionar nós mesmos no lugar de bênção em todo momento, em nome de Jesus. Olha para Isaías capítulo 1, 16. Lavai-vos, mãos impuras, lavai hábitos sujos, lavai meio ambiente sujo, lavai roupas impuras e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Versículo 17 diz: aprendei a fazer bem. Aprendei a fazer bem. Aprender requer um esforço. Aprender requer concentração. Aprender requer perseverança. Olha, quando nós fomos à escola, tentamos aprender o alfabeto. Então, éramos estranhos, mas ainda continuamos, perseveramos até que nós praticássemos o alfabeto. Então, aprendemos a palavra, difíceis, mas fizemos, conseguimos. Aprendemos a construção de palavra, difícil, mas fizemos. Aprendemos a escrever e ditar e escrever, mas conseguimos eventualmente. E aprendemos muitas coisas, mas aprender necessita do esforço. Requer a mente, requer o coração. Eu estou indo aprender. Por que nós aprendemos? Porque essa disciplina é difícil, devemos aprender porque estamos a olhar para o futuro. O nosso futuro, quando terminarmos a escola, o nosso futuro, quando graduarmos, e por causa de estarmos a olhar para o futuro, eu quero sair desta instituição, da escola primária, secundária, universitário, colégio, eu quero sair disso com um certificado. É por essa razão que perseveramos agora. Aprender a fazer o bem, em algum momento, você sabe. Os nossos hábitos antigos, tentamos voltar, dizer que eu não estou pronto para aprender, eu irei perseverar diligente. Por quê? Porque estamos a olhar para o futuro nos céus. Queremos sair desta terra com um certificado bonito, com um bem feito certificado, que sabemos que viemos para esta vida, fomos salvos, portanto aprendemos a fazer aquilo que é bom, de acordo com aquilo que o Filho de Deus deve fazer, e também nos santificamos, e a vida santificada que devemos perseverar, devemos focar, devemos resistir a tentações. Portanto, assim que devemos aprender com Deus, ter experiência com Deus, a salvação, a santificação, isso necessita de foco. Isso requer a mente, isso requer alguma coisa que diz: eu estou olhando para a cabeça, olhando para o tempo que eu deixarei essa terra, e se for chamado e for para o próximo nível, para os céus. É por isso que ele diz: aprender a fazer bem, procurar o que é justo e ajudar o oprimido, fazer justiça aos órfãos,
tratai a causa das viúvas. Versículo 18, vinde então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. 19. Se quiseres obedecer de tudo que ele nos diz para fazer, esse é o caminho da obediência, esse é o caminho de receber a boa coisa que o Senhor prometeu na aliança. Se quiseres obedecer, comereis o bem desta terra. Alguém diga um grande amém. Olha para o versículo 20 aí diz, mas se recusardes, olha para Deus, ele diz, mas se obedeceres bem ao nosso Deus, e ele não nos esforça, por que Deus nos esforça? Ele diz, não vou vos esforçar a fazer nada. Será que você não pode nos fazer obediente? Eu dei a graça, então que vocês são salvos, podem fazer. Eu vos dei a unção. Se você é filho de Deus, você pode fazer isso. A unção permanece. Se você quer obedecer, a força está lá. Se você tem um coração para obedecer, você encontrará a força que está lá para obedecer. Portanto, se quiser obedecer, comereis o bem desta terra. Mas tem a sua escolha. Então você é um agente moral, então você pode obedecer assim como não, mas há consequência da obediência, há consequência para a desobediência. Mas se recusares e for rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Atos Apóstolos 5, Atos Apóstolos 5, 29. Atos 5, 29. Diz assim, porém respondendo Pedro e outros apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós nascemos de novo, nós fomos santificados, ele orou pela nossa santificação, ele diz, Pai, santificai-os através da sua verdade, da sua palavra é verdade, e por causa que ele pagou pela nossa santificação, ele disse, Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. O Senhor, Deus nos céus, respondeu à oração. Então, quando você ora pela salvação, não vai dizer, eu devo ser salvo, estou salvo. Tem que haver uma mudança. O gol da salvação que vem e faz-te perceber, saber que você é salvo. Quando você é santificado, haverá evidência lá que o Senhor te santificou, porque Ele faz-te livre da natureza adâmica, livre de hábitos maus da sua antiga vida. Faz-te livre, e você sabe que esta é a liberdade que vem com santificação. E quando é batizado pelo Espírito Santo, há evidência que o poder vem com evidência. Você sabe, eu sou santificado. É isso que o Senhor quer de nós, requer de nós. Esse povo diz, fomos salvos, fomos santificados, somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo olha para o versículo 32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, que a nós também é o Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Foram salvos, portanto poderiam se ver o Senhor de uma maneira que o Senhor, quando dissesse, requer toda a vida do passado, vai e corrija e mostra a evidência de que você está salvo. Todas as coisas que roubou no passado e você está usando, ou que ele não está usando, mas você roubou. O Senhor está dizendo, restitua ao dono. Abimeleque devolveu a esposa de Abraão. Não. Quando você está salvo, haverá alguma coisa para demonstrar que você é obediente, e essa experiência da salvação, que a experiência de santificação, é
experiência de se tornar filho, filha de Deus, essa experiência que traz a graça na sua vida e tornar-se obediente ao Senhor, portanto, você não estará orando pelo Espírito, portanto, estará orando pelo batismo do Espírito Santo e haverá evidência disso. Todas as coisas que tentariam te desencorajar, toda a restituição que você precisaria de fazer, você vai fazer. O Senhor nos dará a graça de que somos salvos. E Ele diz, dá-nos a graça de que estamos santificados, e fazendo isso, pedindo pelo batismo do Espírito Santo, Ele diz, quando o Senhor já deu a Ele, que obedecem a Ele. Irei te perguntar, será que tem alguma coisa que você roubou? Ter roubado a sua provisão na sua casa, ter roubado, esconder em algum lugar, a bênção do Senhor não pode vir, mas você deve obedecer. E as coisas estão encobrindo, e tem coisa que coloca atrás, e você diz, você vai dizer a outras pessoas, enviando outras pessoas, vai, faça mal, vai, faça mal, vai, faça mal. Então, excepto que isso seja corrigido, você vai permanecer assim, sem o cumprimento das bênçãos do Senhor. Ele diz, Ele nos deu o Espírito Santo, o poder, nos deu a graça, por quê? Porque aquilo que Ele nos deu, primeiro obedecemos-lo. Agora continuamos nos abençoando, porque continuamos também a obedecer a palavra do Senhor. Eu oro que o Senhor irá garantir essa obediência em nome de Jesus. Se eu fizer isto, se eu confessar isto, se eu obedecer isso, se eu fizer essa restituição, o que é que as pessoas dirão? Cá está, adorando a si mesmo. Você deve olhar para isso como uma boa mulher, um bom homem, quando você conhece dentro do seu coração que você é um homem mau, você é um ladrão, e você é um apóstata. Mas quer com que as pessoas te glorifiquem, olhem para ti lá em cima. Quando você está lá embaixo, é preciso que você não obedece a palavra de Deus. Por que eles diriam? Se eu parar com isso, o que é que eles irão pensar? Portanto, eles saberão que eu no passado fazia isso, eu não quero continuar, mas se eu parar, eles irão pensar que está adorando a si mesmo. Quando você esquecer do ego, esquecer daquilo que as pessoas dizem, pensam de ti e obedecer ao Senhor, qualquer coisa que as pessoas pensam de ti, seria melhor. Será que seria melhor ter o respeito dos homens aqui e ir ao inferno, ou perder o respeito dos homens aqui e ir aos céus? É onde você se firma. Ele diz, Ele deu o Espírito Santo batizando a Ele, porque eles obedeceram. Estamos olhando para Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentar por ser para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou sois servo daquele a quem obedece. O diabo sugere alguma coisa para ti e você obedece isso, você é servo de Satanás. A cultura, a comunidade que fazem os seus enganos, algo comum, que fazem algum mau entendimento da internet, fazem maldade, é só obedecer aquilo que ele faz na comunidade, você recebe dessas pessoas. Ele diz, não sabeis vós que se vos aprenderes ser para lhe obedecer, sois servos daqueles que obedeceis, ou de pecado a morte, da sua obediência para a justiça. 17, mas graça, no versículo 17, e obedeci do coração, não dos olhos. Você tem a convicção no seu coração que esta é a vontade de Deus, esta é a palavra de Deus, esta é o caminho que devemos seguir. E você obedece do seu coração, diz, obedecendo do seu coração, essa forma de doutrina que foi dada, versículo 18, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Olha para capítulo 16 de Romano, 16 de Romano, a versículo 19. E quanto à vossa obediência, e é ela conhecida de todos, comprazo-me, pois, em vós, e que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Este é ignorante do mal, ser ignorante do mal. Você tem que ser sábio no bem e não conhecer o mal. Então, conhecer muitas. O que é que significa? Conhecer muitas palavras no dicionário, que ainda que conheçamos, então agimos enquanto se não conhecemos. Como? Não usamos-los, esquecemos-los. A sua cabeça e colocamos o mal e terrível como algo terrível ou colocamos adjetivos negativos. Não usamos mais. Então, não usamos essas palavras nunca mais, não olhamos para ele, não apontamos, sabe? Não conhecemos essas palavras más, mas não usamos-las mais. Sabemos que são palavras más, não praticamos-las porque farão de nós, porque fazemos-nos simples, ignorantes do mal. Por essa razão, versículo 20, agora viemos na nossa vida, versículo 20 diz, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás. É quando nós obedecemos 19, e essa obediência estando lá como evidência da nossa salvação, como evidência da nossa santificação, como evidência de total submissão e entrega ao Senhor. É quando isso está lá e temos isso lá, não, essa obediência não interrompida, é disso que nós alcançaremos experiência no versículo 20. E Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos seus pés, brevemente, em nome de Jesus. Estamos a ver o versículo 26 diz, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e a todas as nações para obediência da fé. Obediência da fé. Fé não irá funcionar, excepto se nós tivermos obediência. É a obediência da fé. Eu creio. Você obedece. É quando a obediência vai em consonância com a fé, que essa fé será dinâmica, essa fé irá funcionar muito bem e é pela obediência da fé. Amém. Amém para a nossa igreja. Amém para cada um em nome de Jesus. Estamos a ver ao ponto número 2 agora, olhando para o privilégio conferido aos crentes que mantêm a aliança. Pessoas que creem no Senhor, demonstram, creem no Senhor e têm a evidência dessa fé no Senhor, o privilégio que vem para ele, o privilégio que é confortado sobre ele. Olha para Gênesis capítulo 22, lendo a partir do versículo 17, que dever te abençoar e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Porque com que critério? Olha para o versículo 18. Versículo 18 diz: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecei, não é porquanto é aquilo que ele disse que ia fazer, quer seja justo ou errado, quer seja embaixo ou em cima, eu ainda vou fazer isso, quer seja justo, ainda vou fazer. Não, ele diz, isso farei
porquanto obedeceste a minha voz. Porquanto tu obedeceste a minha voz. Olha para Salmo 91, lendo para o versículo 7. 10.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Amém. E sabe, para os filhos de Israel, milhões deles saíram do Egito, não uma pessoa doente no meio das suas tribos. Como? Ele diz, a palavra, ele enviou a sua palavra e os curou, e os libertou da sua destruição. Porque há uma razão pela qual, olha para a nossa igreja, ainda neste culto, e todos os irmãos aqui em Lago, em todos os distritos, mas olha para nós, todos os estados, regiões e todas as congregações, e olha para muitos como somos, e pense deles sem nenhum mal, nem doença, nem enfermidade, e nem destruição vindo sobre cada um este ano em nome de Jesus. Ele disse, isso é possível. Eu disse, isso é possível. Se nós cumprirmos as suas condições, milhares estão fora de nós, cairão do seu lado, e 10.000 de pessoas religiosas, tradicionais, adoradores, 10.000 à sua direita, mas não te alcançarão a ti. Versículo 8 diz, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Versículo 9, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Você fez do Senhor o noivo, o nosso Salvador, o nosso provedor. Ele fez no nosso pastor a nossa habitação. Agora, vamos dizer, por exemplo, o seu marido está fisicamente consigo. E tendo alguma pessoa, alguém vindo para fazer guerrear consigo. E seu marido está ali olhando para ti, ou está olhando para seu marido, ainda que sejam pecadores generalmente, como pecadora, mulher, se entregando para aquela pessoa que está pedindo pela luxúria da carne, quando o marido está lá. Agora você não está a falar. Não falando de um crente, agora. Se o Senhor está realmente ali, como sua habitação, seu pastor, está sempre lá, a sua habitação, se você está consciente que o seu marido ou noivo está lá e todas essas pessoas tendo a obra da carne e fazendo alguns sinais para ti, se você está consciente que o Senhor está presente ali fisicamente, será que você responderia? Diga-me! Você responderia, mas sabe, se o chamado crente está se entregando a qualquer coisa, a obra da carne, a atividade do pecado, e está fazendo coisas que não verá a luz dos séculos, ainda não alcançou o Senhor como sua habitação. E por causa disso, agindo como se Deus não existisse, o homem existindo, a mulher, homem da igreja, a mulher da igreja, não crê que o Senhor vê aquilo que ele faz. Ele conhece a palavra de Deus nos céus, na cabeça, mas não tem o coração para obedecer ao Senhor, ainda não teve o Senhor como o Altíssimo em sua habitação. É por essa razão que muitas coisas acontecem. 10. Porém, tu és, versículo 10, nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Versículo 12 diz no versículo 12, ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Será que você está seguindo?
maldade para o diabo, já colocou a sua pedra de tropeço. Você está caminhando, se você é filho de Deus, obedecendo a palavra de Deus, você pode não ver essa pedra de tropeço, mas o Senhor já viu essa pedra de tropeço. E por causa da sua obediência a Ele, e por causa que você fez Deus de sua obediência, enviará os seus anjos antes de chegar àquela pedra de tropeço, e o anjo irá te levantar. Mas, se você for desobediente, for rebelde, for um pecador e for habitualmente na injustiça e a pedra de tropeço estiver lá, que você pode cair, a sua vida pode ir, a sua saúde pode passar, e o Senhor viu a pedra de tropeço ali, mas a condição é que você não obedeceu, apenas caminhando de um lado para o outro, de um lugar para o outro, apostatando, pecando injustamente. Ele não enviará os seus anjos, por quê? Porque não obedeceu. E por quanto nós obedecemos, quando confiamos na tua palavra, obedecemos na sua palavra, basicamente por essa razão que ele diz: portanto, se for obediente e fizer do Senhor tua habitação, Ele te carregará nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. 13, pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés do leão jovem e a serpente. Versículo 14 diz: porquanto, olha para isso, olha para isso, então encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto. E por causa disso, se tu amas alguém, vai obedecer, vai honrar, vai amar com amor, dizer: eu te amo. Isso apenas isso é palavra, isso não é real. Você diz: porque Ele mandou seu amor sobre mim, portanto, eu o libertarei e eu colocarei em si, no alto retiro, porque conheceu. Ele diz: eu estou dizendo isso para as pessoas que obedecem a Deus, digo isso para as pessoas que reverenciam e respeitam-no. Ele diz: porque conheceu o meu nome. 15 diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Essa aliança, o povo da obediência, que tem obedecido a palavra de Deus, as pessoas que oram o Senhor, oram a palavra de Deus, são essas pessoas que o Senhor chamou. Não é qualquer pessoa dizer que isso aqui está a fumar, está bebendo, está roubando, está fazendo a sua idolatria, está fazendo a sua fornicação, mesmo novo ano, está fazendo, não, sempre bagunçado em todo lugar. Ele diz: porque ele é guardador da aliança, irei orar, o Senhor irá responder. O que você quer dizer com isso? Ele diz: porque você guardou seu amor sobre ele, porque você fez dele a sua habitação, porque você foi obediente a ele, porque você nasceu de novo, demonstrou a evidência de ser nascido de novo. Diz: por causa disso, ele clamará sobre mim, eu responder-te-ei e serei contigo no problema, eu o libertarei e honrarei. Alguém grite amém. 25, Salmo 25. Desculpa, Isaías 56, versículo 4. Isaías 56, 24. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardem os meus sábados. Para o eunuco, todo eunuco, não. Guarda os meus sábados e escolhe aquilo em que eu me agrada. Então, diz o Senhor, que diz às pessoas para que escolham as coisas que agradam a Ele, as coisas que agradam ao Senhor, as coisas que exaltam ao Senhor.
as coisas que esquecem acerca do egoísmo. Portanto, honra ao Senhor com toda a sua vida, com a sua obediência. Diz, assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guarda os meus sábados e escolhe aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. E diz-nos no próximo versículo aí, diz, versículo 5, diz, no versículo 5, também lhes darei da minha casa, dentro dos meus muros, de filho, um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Essas são as pessoas que escolhem as coisas que agradam ao Senhor. São essas pessoas que que têm uma bênção irreversível de Deus sobre as suas vidas. Estamos a olhar para 1 de Reis, 11, lendo para o versículo 9. 11, 9. E pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, por quanto, e Salomão disse, você pediu as coisas que agradam a mim, e por causa disso fartei rico, por causa disso eu vou colocar-te em cima, por causa disso farei isto, mas aquilo, dar-te sabedoria, que não houve nenhum rei diante de ti que já teve essas coisas. E será especial, porquanto desviar o seu coração. Porque o seu coração agradou a mim, mas agora o Senhor viu uma coisa, que ele estava feliz com ele, esse mesmo Deus que o abençoou, esse mesmo Deus que o promoveu. O Senhor estava indignado com Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Olha, por favor, que Salomão teve, e olha para a comunhão, interação entre ele e o Senhor, e olha para as grandes bênçãos que o Senhor tem dado, mas agora ele tomou coisas de ânimo leve, sabedoria, conhecimento que ele teve, favor que ele teve, bênçãos que ele teve. Agora o Senhor tem dado bênçãos, mas agora, assim que tomou todas as coisas de ânimo leve e foi casar-se com mulheres estranhas e seguiu após seus deuses e seus ídolos, rei Salomão. E por causa de tudo isso que ele fez e as suas riquezas, ele usou seu dinheiro, gastou seu dinheiro para edificar casas aos deuses dessas concubinas. Agora, Deus Senhor estava indignado com Salomão, porquanto o seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, o qual o apareceu 2 vezes. Algumas pessoas pensam que o amor de Deus é incondicional. Pensam que ele te ama-te para sempre. Caindo no vale, ama-te para sempre. Indo para um país extra longe, ele te ama para sempre. Então, esse ídolo, adorador de ídolo, ele fez caso, ainda que adore ídolo, ele te ama para sempre. Toma, as pessoas que são desobedientes, negando a Deus, ele te ama para sempre. Ele não quer com que você se mude. Então, Deus estava indignado com Salomão, porque o seu coração havia se desviado do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecer. No versículo 10, diz-nos, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem de que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. E diz-nos no versículo 11, no versículo 11 diz-nos, assim disse o Senhor a Salomão. Salomão, venha, eu quero falar contigo. Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança,
E é algo condicional, a aliança de condicional, Salomão, você, pessoas caídas, sábias, inteligente, rico, e você tem a força de fazer isso, você pode ler, você pode escrever, e eu te comandei isto, e olha para a direção onde está indo. Ele diz, por quando não seguiu a minha aliança, os meus estatutos, o que te mandei, certamente rasgarei de ti e remover este reino de ti e o darei ao teu servo, um servo. Ele teve servos que era um servo que era bom, inteligente, direto e poderoso. E portanto o Senhor disse, se ele tem a habilidade para governar a nação, não darei todas as coisas agora para ti. E darei uma parte do seu reino ao teu servo. O que é que Salomão fez? Então ele disse, o que Deus, sinto muito, causei isto para mim mesmo, eu sinto muito que estou perdendo o meu privilégio, eu me arrependo. Não, você não sabe, se ele tivesse se arrependido, não sabe, ele não sabia o que Deus deveria fazer. O que ele fez? Versículo 40 diz, assim Salomão procurou matar, porque Deus apontou para ele, que olha para esse servo, por causa daquilo que você fez, por causa da sua desobediência e por causa da sua rebelião, darei para o seu reino a esse servo. Portanto, Salomão mandou matar Jeroboão. Então disse, esse é o que Deus, esse Deus que lhe permitiu para governar, antes que eu morresse, eu vou matar ele. Essa não é a atitude. Quando Deus coloca, aliás, dizer que a minha oração ainda está lá, a minha promessa ainda está lá, mas você já perdeu por causa disso, mas aquilo, ok, tudo bem, agora eu irei colocar a outra pessoa no teu lugar. Então, se for o caso, ele disse, eu vou matar aquele homem, vou fazer com que ele se esqueça como usar a sua inteligência. Posso não matar fisicamente, mas vou matar psicologicamente, vou matar espiritualmente, o rei, qualquer coisa que precisam para confusionar o homem. Como é que tu farás isso? Isso é o que Salomão disse. Ele diz, assim Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito. Então Deus foi para acertar o concerto, para se tornar um rei. Então assim que o homem queria lhe matar, ele correu. Como é que você remove as pessoas, manda fugir as pessoas da igreja, que vieram para ser abençoadas por ti fazer isso, e você faz a sua manobra, portanto, você coloca o seu caminho, você manda fugir as pessoas da igreja. Então, assim que a pessoa conhece a palavra de Deus, a aliança de Deus, as promessas de Deus, como é que ele vai perguntar, por que você está na igreja, o que você faz? Você que fazem isso, fazem aquilo, terá alguma coisa, terá conspiração, qualquer coisa, e fogem da igreja, que não deveriam ter feito isso. Isso não irá não beneficiar Salomão. Então disse que eles fugiram ao Egito e ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Até que Deus disse, você não guardou a minha aliança, não obedece-me a mim. Isso é o que eu disse que faria. Eu disse a Davi, se os seus filhos caminhar diante de mim, farei com que os seus filhos tomarão o trono. Salomão estragou toda a aliança. Eu estou zangado consigo. E o homem não se arrependeu. Ele estava naquela fúria, perseguindo o servo, querendo matar o servo, até que ele morreu. O que ganharia o homem se ele ganhar todo o mundo, toda a sabedoria, todo o poder do mundo e perder a sua própria alma? Em João 8, versículo 31, diz-nos, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós, essa é a condição, e cremos nele, agora, se, ele diz, se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, está a ver a palavra de Jesus, qualquer um que se humilha como estes pequeninos e será exaltado. Você continuar na sua palavra. Qualquer um que se exalta a si mesmo será removido. Se você continuar na sua palavra, e se você traz a sua
dádiva para o altar, lembrar que tem outras coisas que te deu, coloca a sua dádiva no altar, não coloque tudo. Se você trouxer alguma dádiva ao altar, e lembrar que cometeu isto, mas aquilo com teu irmão, coloque ao altar e vai reconciliar com seu irmão. Ele diz, bem abençoado aos puros do coração. Não pessoas que são aqueles que de manhã fazem isso, fazem mais aquilo. Puro, não tem que ser puro no coração, porque ele verá o Senhor, a sua justiça. Os escribas e fariseus não entrarão no reino dos céus. Essa é a palavra de Deus. Se você continuar na minha palavra, você se aparentar, você pode, se você for hipócrita, aparência externa na presença de Deus, mas dentro de si você é sujo. Então, essa palavra de Jesus Cristo, que você deve se purificar dentro do vosso coração. E Jesus diz, pois, a esses judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Em versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade. Por que é que a verdade não nos faz nós livres? Porque nós conhecemos a verdade na cabeça, não no coração. Conhecemos a verdade, aprendemos a verdade, ouvimos a verdade, crescemos no conhecimento da verdade. Mas por que isso não muda o nosso estilo de vida? Por que isso não traz uma vida que é brilhante para a glória de Deus? Sabemos essa verdade pela cabeça, não transferimos para os nossos corações e não olhamos para a verdade transformadora. Na nossa vida é transparência, e realmente não conhecemos a verdade no nosso coração, se sabemos a verdade e devotado à verdade, e não estar devotado à tradição, naquilo que as pessoas querem que nós façamos, se realmente conhecemos a verdade faz-nos livre. A verdade vai nos libertar este ano em nome de Jesus. Mesmo que fazemos menos, pouco, se você tem estado a fazer 10 coisas, transpirando, trabalhando árduo, colocando toda a sua força, todo o talento para aquilo, 10 coisas, mas é na plataforma da hipocrisia, decepção, mentira, mentindo para outras pessoas, enganando outras pessoas, destruindo a vida de outras pessoas, espalhando a família de outras pessoas. Você faz 10 coisas, todas essas coisas não significam nada diante de Deus. Mas sabemos a verdade agora. Qual é a importância? É aquilo que é o meu coração para Deus, meu coração, minha vida, minha devoção a Deus, minha transparência diante de Deus. E ainda que eu faça menos, faço 6 coisas, coloco 1, 2, 3, 4, porque a maior parte dessas coisas, se tem estado como se não tivesse reconhecimento, eu faço menos. O menos que você faz, o pouco que você faz, em transparência da vida, o menos que você faz, numa vida que é aceitável diante de Deus, seremos mais abençoados para ti e para as pessoas nas quais você ministra. É por essa razão que nós não estamos a olhar para a atividade, hipocrisia nos seguindo após a atividade, a sua justiça está debaixo das atividades. Essa sinceridade honrando essa atividade e destruição de outras pessoas, a vida de outras pessoas seguindo as atividades, para com isso, faça menos. E portanto, quando tu fizeres esse menos em verdade, esse pouco em verdade, essa pouca coisa em total transparência para Deus, e você se lembrar de Deus em todas as coisas que faz, a bênção das pessoas que você está ministrando, porque o Espírito irá testificar pelo aquilo que você faz, o poder irá sobre aquilo que você estará fazendo, a unção também assim estará livre, fará com que as pessoas estejam livres, e todas as pessoas irão regozijar das bênçãos do Senhor nas suas vidas em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade diga-me, lhes fará livre. Ponto número 3 aqui, olhamos a oração corajosa de toda a manutenção da aliança beneficiária. Eu vos disse anteriormente que a oração é muito importante, e a oração
não é a chave. A oração da fé, a fé que remove a desobediência. Essa oração que é a chave, não toda a oração. E nessa oração tem que haver um coração obediente, tem que haver debaixo dessa oração, há um coração sincero, há um fogo, um coração de fogo que honra a Deus. Essa é a oração que Deus reconhece. Estamos a olhar para 1 de Reis. 1 de Reis. 1 de Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu e o Baal, se o Baal seguir. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias chegou e disse: 3 anos de fome passaram. Agora, ainda continuamos assim. Olha para a fome, olha para o sofrimento, olha para a morte, olha para doenças. O seu culto hipócrita ainda não ajuda a nação. A sua desobediência não ajuda a situação agora. Se Deus é Deus, seguimos-lo. E se é Baal, seguiu. Não podemos responder. Então Elias fez uma proposta. Então, se esse profeta de Baal, deixa que eles continuem, vá à posição orar para ele, mas não com fogo. E eu farei também a minha parte. Qualquer que Deus trouxer o fogo, esse Deus que iremos servir. Não ouvi-te a ti a dizer amém. Então você conhece a história tudo, não precisa ler tudo. Então essas são as pessoas que fizeram tudo que queriam fazer, cortaram assim mesmo, gritaram, choraram e nada aconteceu. Então ele disse: venham parte. Então colocou o seu altar à parte, colocou o seu altar. Então ele disse: coloque a água que não permitisse com que o fogo saísse. Então ele fez uma oração corajosa. Ele disse: Deus dos céus, eu vim por causa deste povo. E antes que terminasse a oração, o povo desceu. Oração corajosa. Não houve ninguém que já correu uma oração assim antes em toda a Bíblia. Portanto, este homem teve a coragem para orar esse tipo de oração e Deus respondeu à oração. Se nós formos obedientes ao Senhor, salvo, santificado, as nossas orações serão respondidas. Depois disso, ele deu-se com essas pessoas, falsos profetas, e disse a Agabe, disse: prepara o seu carruagem. Esse homem Elias, corajoso de oração, ele rios, bênção que não caíam em 3 anos. Ele orou e disse ao ser: vá e veja. E o ser foi e não viu nada. Por que você não viu? Será que você é uma dessas pessoas que não creem em Deus? Vai e veja novamente. Segunda, terceira vez, sétima vez, diz: eu vejo a mão de Deus. Este ano tu verás a mão de Deus. O fogo veio. A chuva veio, a oração corajosa. Olha para a outra parte ali, 1 Samuel 7, 8. O povo de Israel haviam fugido do Senhor novamente. Então o povo de Israel falou para Samuel: olha para o versículo 9, 1 Samuel 7, 8.
Então tomou Samuel o cordeiro de mama e sacrificou o inteiro do holocausto em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido, o Senhor te ouvirá. Versículo 10, quando o Senhor ouviu-lhe, e sucedeu que, estando Samuel sacrifício o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Perderam o vosso amém. Samuel orou e todos esses filisteus que então tinham todo o seu equipamento de guerra, olha para Israel, é como se não tivesse nada, mas orou uma oração corajosa, que a oração que Samuel orou. Imediatamente o Senhor enviou trovoada e espalhou todas essas pessoas e destruiu essas pessoas. Deus pode fazer isso novamente. Ele diz, eu sou Deus, não mudo. Então, você quer ora, uma cabeça ordinária não está curada. Por que você não ora? Por que você ora? Então, úlcera, continua 7 anos, ainda está lá. Por que você ora? Então, este está morrendo de câncer, ele aqui está se tornando o cego, ainda jovem. E oramos e jejuamos e coisas não acontecem. Acontece em todo lugar, acontece onde nós vamos, acontece lá. Eu posso dizer vários testemunhos que acontecem que até não vimos, porque depois das cruzadas mandam para mim, dizem que isso aconteceu, mesmo para pessoas, não em outros lugares, em todas as religiões, coisas espetaculares, coisas especiais, coisas espirituais, coisas supernaturais acontecendo em todo lugar, mas nós aqui em casa vamos falar conosco mesmo. Será que vamos continuar assim? O que está na nossa mão, o que está na nossa vida, e o que está acontecendo conosco, que todas as coisas boas acontecem com outras pessoas, quando nós vamos para lá, uma vez aqui, uma vez a outra, e aqui aparece que o céu está encerrado, é porque ainda não respondemos a palavra de Deus como costumávamos fazer. Coisas vão mudar na nossa vida de oração, para que assim que formos obedientes ao Senhor, enquanto ainda falamos, assim como Samuel, ele enviará trovoada e irá espalhar todos esses demônios em nome de Jesus. Estamos a olhar para Isaías 37. Isaías 37, 21. 37, 21 diz: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Olha para o versículo 22. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza. De ti zomba, a filha de Jerusalém maneia e a cabeça por detrás de ti. Olha para o versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e foi no arraial dos assírios. A 185.000 deles, e 185.000 deles, e quando se levantaram pela manhã cedo, isso foi por causa de uma simples oração, uma oração corajosa, espetacular de Isaías. O Senhor agora enviou o seu anjo e disse, na última linha, e eis quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Amém.
Esse rei escreveu uma carta para Ezequiel. Ele diz: não diga que depende de Deus ou depende de oração, dependendo disso, mas aquilo. Veja o que eu fiz para ele, veja o que eu fiz para ele. Então o homem tornou-se com medo, o rei de Judá tornou-se com medo. Ele orou, jejuou. Portanto, Isaías diz: vá e diga a Ezequias que este é um assunto muito pequeno, por causa da obediência e por causa de entrega à aliança do Senhor e por causa do seu coração, depende dele, sem olhando aqui, ali, acolá, eu lidarei-me com ele em seu nome. O Senhor lidar-se-á com eles em teu nome. Mas você não pode ser como eles, olhando para eles, pensando neles, temendo a eles. E você não pode ser como eles, tremendo por eles, e de tudo que eles fazem. Olha para o seu Deus e ore uma oração corajosa e diga: Senhor, eis-me aqui, eis aqui o que prometeste. Este ano a trovoada do céu virá sobre os seus inimigos em nome de Jesus. Olha para Atos 12, lendo a partir do versículo 5. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, a cabeça, a coluna da igreja, o apóstolo. Jesus já tinha ido e Pedro tinha que ser o próximo. E ele não iria escapar a isto. Portanto, eles colocaram na prisão. O dia que era para tocarem nele, trazerem fora, destruir a ele, matarem ele, esquecer-se acerca dele, espalhar-se a igreja. Herodes não é poderoso o suficiente para espalhar a igreja. Sobre esta igreja, essa pedra, edificará a minha igreja. E as portas do inferno, não apenas uma porta, todos os portões do inferno, com Herodes, com Faraó, com Pilatos, todos não prevalecerão contra a igreja. A igreja que cumpre com a agenda de Deus não pode ser destruída por homens na terra que tem a agenda da terra. E eu sou cristão que segue a agenda de Deus, não serão destruídos por qualquer homem, qualquer mulher, qualquer grupo de pessoas tendo a agenda humana em nome de Jesus. Pedro, portanto, foi guardado na prisão, mas orações na igreja eram feitas continuamente por ele a Deus. E lemos ali a partir do versículo 7 diz: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando o Pedro, era para o despertar, não para o matar, tocando a Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Entenda, Pedro era acorrentado por soldados, os soldados. Esses soldados eram supostos que vigiassem ele para que não escapasse, e as correntes feitas por ferro, se alguém mexesse, aquelas correntes fariam barulho, ruído. E porque as correntes foram amarrar naquele lugar, não tinha como ele escapar, mas o anjo veio. Ele tocou a ele e despertou, e as correntes em plural, caíram das suas mãos. O soldado aqui não ouviu o zunido das correntes. O soldado ali não ouviu o zunido das correntes. Portanto, não sentiram nenhum movimento. E o anjo disse: coloque as suas alparcas, colocou, cingiu-se, e não acordaram.
e as correntes nas suas mãos tornaram-se mais pesadas porque as correntes estavam apenas em suas mãos. Então, eles não tiveram medo, não despertaram, continuaram a dormir. Os seus inimigos continuaram a dormir. E, portanto, o anjo diz, venha. E ele veio, saiu. Você sabe, existe um Deus. Aquilo. Então, existe um guia, outro parando ali, parando ali. Então, ainda que um rato passasse, esse soldado era quase morto. Então, assim, o anjo foi à porta e a porta abriu-se por si mesmo. Amém! O cadeado abriu-se, todas as coisas, os seus cadeados diante de ti irão se abrir. Portanto, a porta de ferro abriu-se e Pedro saiu e veio para a segunda porta de ferro e também abriu-se automaticamente. Os seus não precisam de chave para esse cadeado. E é o Criador de todas as coisas. E esse cadeado irá se abrir em nome de Jesus. O inimigo pode ter te trancado e tendo guarda que te intimidam em todas as coisas que eles têm. E assim que tiver que sair, esse olhando para as suas caras e farão com que você se encolhe e volte para trás e dizer que não, eu prefiro ficar aqui nessa cave. Então esses anjos, essas pessoas, esses guardas, olham para aquilo que eles têm nas suas mãos. O Senhor fechará os seus olhos para ti. E o Senhor fechará os seus olhos para eles. A segunda porta abriu-se. E passaram. E estamos nos movendo. Eu estou me movendo. Portanto, Pedro percebeu que esta é a libertação. Ele pensava que fosse um sonho. Isto não é um sonho, não é uma visão. É o que irá acontecer na sua vida. Isto são boas coisas. Pensará que está acontecendo. Pensará que é um sonho, mas não será um sonho. Será uma realidade em nome de Jesus. Portanto, ele veio, saiu, e naquele mesmo capítulo, olha para o versículo 21, nesse mesmo capítulo 12, e num dia designado, vestido de Herodes as vestes reais, e num dia designado, versículo 22, e o povo exclamava, voz de Deus. Essas são as pessoas, é o que as pessoas fazem. Dizem, este homem é mau. Humilham o bom homem. Exaltam o mau homem. Exaltam o destruidor. E destrói o desenvolvedor. É o que o mundo faz, que o mundo ainda não mudou. E dizem, e a voz de Deus e não de homem. Versículo 23. E no momento instante feriu o anjo do Senhor, o anjo que libertou Pedro fora daquela cave. Esse mesmo anjo voltou, o anjo do Senhor libertou a Pedro, e Pedro tocou a Pedro, e Pedro levantou, e tocou a Herodes, a mesma mão. E Herodes, também porque não deu glória a Deus, e comido de bicho e expirou. O anjo de Deus está lá para ti, irá agir positivamente. E o anjo do Senhor ainda está lá, porque eles irão agir destrutivamente. Estamos a olhar para o capítulo 13 de Atos 13, lendo a partir do versículo 3. Versículo 3, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 8, assim que e o ministério no qual eles foram, no versículo 8, mas resistia o Elimas, o feiticeiro, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando
Então, sabes, há pessoas que não temem ninguém, temem Bernabé, temem Paulo, não temem nenhum pregador, não temem nenhum pioneiro, qualquer um, estão apenas pensando nas suas destruições. Ele diz, esse Elimas é um encantador. Se alguém faz maldade, ele diz, eu querendo fazer essa maldade por bom tempo, as pessoas não percebem não, que este homem tem outro poder e esconde-se de alcançar a vida eterna. Por que você não entende que há pessoas como assim, tem esse poder sobre ti, oculto, maligno, encantador? Dizem, encantador porque se interpreta o seu nome. Procurar as suas ações também é assim, procurando apartar da fé o procônsul. E no versículo 9, isso é daquilo que estamos a falar, coração corajosa. E agora é a primeira vez do Paulo e Bernabé no campo onde foram, mas mesmo assim, quando esse homem maligno, com poderes espelhos, poderes malignos, com intenções malignas, com agenda maligna, os confrontou com a Saulo, aquele que também é chamado Saulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Não sabe que há algumas pessoas, que, né, naquilo que você faz, que tendo pessoas com esse tipo de poder maligno, oculto, espiritual maligno, esse tipo de gangue, e se tem nisso, irá acontecer que, está na operação, você fica cabisbaixo, você aqui vou fazer, já estou espalhado, estou confusionado. Quando você tem o Espírito de Deus, obedecendo a Deus e participante dos benefícios da aliança, você tem que olhar diretamente e o fogo do Espírito em ti irá arder com poder sobre ele. Ele diz, Saulo, todavia Saulo, que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os seus olhos nele. Em versículo 10, diz, ó filho de diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. É assim como você irá orar quando um maligno se levanta, você não irá duvidar, dizer que, e você não será aquele que vai orar uma oração sem energia. Você vai dizer, filho de diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E no versículo 11 diz, eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o Paulo. Você está vindo aqui pela primeira vez e você está falando para o homem assim, dessa maneira que ficaria cego. Imagina que ele não fica cego. Imagina que Deus não respondesse essa oração. Será que não diriam que você não tem poder? Esse homem tem poder. Cuidado! Como se lida com a situação? Olha para Paulo. Esse homem orou uma oração corajosa. Oração corajosa de Deus todo, guardador, beneficiário de aliança. Ele diz, eis, pois, agora contra ti ficarás cego e não verás o sol por algum tempo. E isso aconteceu imediatamente. E é dessa forma que o Senhor responderá à sua oração. Imediatamente, é assim como o Senhor responderá à sua oração. Teremos mais poder se formos obedientes ao Senhor. Se formos salvos, santificados, cheios do Espírito Santo, teremos mais poder do que essas pessoas se escondendo nas vilas, nas matas, com poderes espirituais, que atravessam os mares tentando lançar para qualquer um antes que o poder chegasse a ti maligno, ele retornará para ele. Ele disse,
Não verá o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Eu espero que você vai entender. O homem perdeu a sua visão imediatamente. O homem perdeu o seu trabalho imediatamente. Ele não poderia ficar naquele lugar nunca mais sem ele perturbar o trabalho do Senhor. Primeiro, número um, perdeu o seu poder, perdeu o seu ocultismo, perdeu o seu trabalho, perdeu os seus olhos e perdeu o respeito que costumava ter daquela região. Aquele homem costumava olhar para ele com poder, ele perdeu tudo. Todas essas pessoas que tentam lutar contra qualquer um que está firme nas bênçãos da aliança do Senhor, perderão tudo que eles tiverem pelo poder de Deus. E ele, olha para o versículo 12 diz: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando da doutrina do Senhor. Estamos a olhar para Salmos 50. Salmos 50. 5. Está falando das pessoas que Deus está chamando. Salmo 55. Das pessoas que Deus está chamando. Ele quer que ofereçam oração que não será negada. Salmo 50, versículo 5. Ajuntai-me os meus santos, não apóstolos, não pecadores, não hipócritas, não pessoas que brincam, que jogam religião, não pessoas que consideram a religião sem a real evidência da salvação e seguir ao Senhor. Diz: ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Aliança com sacrifício. Não aqueles que vêm com mãos vazias, sem sacrifício, coração vazio, sem render-se a Deus, vida vazia, sem submissão, percepção e sem entrega ao Senhor. Juntar os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Vamos olhar para o versículo 15. Versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. E eu te livrarei. Eu te livrarei, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha, versículo 16, mas ao ímpio, ao povo que permanece com pecados habituais, mas para os idolatradores que não mudarão nem a nada, mas as pessoas que oram, oração é chave, mas suas vidas não está transformado. Mas ao ímpio, diz Deus, que fizeste tu em recitar os meus mandamentos e em tocar a minha aliança na tua boca. Maligno, pecador, apóstata, não irá se arrepender, não irá fazer restituição, não irá transformar a sua vida para seguir o caminho da justiça. Deixe que fizeste tu em recitar os meus mandamentos em tua boca. Olha, 17 diz: visto que odeias a correção. Não, olha, eu apenas está à procura de pão e água, apenas procura de dinheiro, apenas procuram para coisas físicas e carnais. E odeia a correção, lança as minhas palavras para trás de ti. Então eles lançam as palavras do Senhor atrás. O que Deus irá fazer com oração e aliança se você lança as suas palavras atrás de ti? 18. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Então, você vê coisas que você vê onde esconder suas coisas. Você
quer lugar para esconder o dinheiro que você roubou, nunca irão descobrir isso, coloca isso na minha conta. Você vê para essas coisas, ele diz, você é participante dos adultos, fornicadores e prostitutos, então você tem o dinheiro, ele não me importa onde é que consegue o dinheiro, você pode colocar o seu dinheiro ali na escoleteira, pode colocar 10 mil, 5 mil, 10 mil randes, Deus vai abençoar-te. Então, você sabe de onde é que conseguiram esse dinheiro. Então, esses idólatras, esses apóstolos não virão ao altar do Senhor. Que tipo de oração você faz? Que tipo de Deus você pensa que eu sou? Santo, santo, santo Deus no céu. Será que Deus tem que apreciar a natureza de Deus? Eu vou trazer dinheiro. O que é que o dinheiro vai fazer? O pecador vai trazer dinheiro. Não. E vendo todos os dias, todos os meses, não faz restituição, ainda continua a fazer coisas malignas que estava fazendo. E o pecador traz dinheiro, usar o dinheiro para dizer que esse dinheiro vou entregar ao Senhor. Deus não respeita isso. Em versículo 19 diz: soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Versículo 20, assenta-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Versículo 21, estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porrei por ordem diante dos teus olhos. Olha o versículo 22, agora considera essas coisas. Ouvi, pois, isto, vós que esqueceis Deus, mencionando o nome de Deus, você esquece Deus, vindo ao culto, sem aceitar a sua vida, sem colocar a sua vida à palavra de Deus, você esquece Deus, para que eu vos não faça hospedagem sem aqueles que cometem pecados habituais, que ainda continuam a fazê-los neste novo ano. Vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos passe em pedaços, sem haver quem vos livre. Versículo 23, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, é aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. A bênção de Deus, a bondade de Deus, o cumprimento das promessas, das coisas que estão na aliança de Deus, Ele mostrar-nos-á assim que voltamos para Ele totalmente, completamente, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, nossa mente, e o amor sem reservação, mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portanto, pensaremos em todas as coisas que o Senhor por si mesmo nos instruiu, nos ensinou todos esses anos, que todos os anos temos colocado ao lado, não mais obedecendo a palavra de Deus, apenas vivemos uma vida sombria nominal, não somos mais de vida profunda, não somos mais uma vida exaltada, espiritual, e a nossa vida torna-se superficial e sombria, mesmo neste novo ano. Agora falaremos com o Senhor, diremos: Senhor, eu percebi, você pode se arrepender, você não pode se arrepender por outra pessoa, assim como dá água a outra pessoa. Você deve, não respirará por outra pessoa, mas deve respirar por si mesmo. Então, assim, aliás, se alguém quer comer, você não comerá por outra pessoa, mas você tem que comer por si mesmo. Então, assim como você quer seguir ao Senhor neste novo ano, deve fazer isso por si mesmo. Ele diz: qualquer um que glorifica Ele e louvar as suas. Eu oro que isso começará por ti. Eu disse: isso começará por ti. Levante-se com seus pés e fala com o Senhor em oração. Não uma oração hipócrita, uma oração de convicção, uma oração em confidência, uma oração de coragem, uma oração que se firma na palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus e diz: Ele irá responder através dos céus. Abra sua boca e fala com o Senhor em oração.